No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 4, encontramos o registro da escolha e envio dos 12 apóstolos de Jesus. Este momento marcante na narrativa do Evangelho revela o chamado específico desses homens para o ministério e nos oferece insights valiosos sobre o propósito e a natureza do serviço cristão. Então vamos pensar um pouco e em alguns minutos explorar mais a fundo esses versículos e refletir sobre o chamado de Jesus para o ministério. Chamado que cada crente tem em alguma área da sua vida para servir ao Senhor e servir a igreja. A primeira coisa que eu quero falar contigo é a respeito da autoridade conferida. Mateus nos informa que Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as enfermidades e doenças. Esse ato de conferir autoridade aos discípulos demonstra a confiança de Jesus na capacidade deles para realizar a obra do reino de Deus. Ele os envia como representantes do reino de Deus, capacitados para proclamar o Evangelho e manifestar o poder divino em meio às necessidades humanas. Aí, na sequência da narrativa, é interessante notar que nós temos os nomes dos 12 apóstolos. O texto lista os nomes deles, daqueles que foram escolhidos por Jesus. Ou seja, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Cada um desses representava uma variedade de origens e experiências, mas foram unidos pelo chamado de Jesus para segui-lo e servir no seu ministério. Nós vemos ali um grupo bastante diverso, né? Temos então a diversidade dos discípulos, porque ao examinar os nomes dos 12 discípulos, podemos observar a diversidade entre eles. Alguns eram pescadores, outros coletores de impostos e até um zelote, que era um membro de um grupo político que buscava a libertação de Israel do domínio romano e para isso, mesmo que fosse necessário usar a força, eles fariam. Essa diversidade nos ensina que o chamado de Jesus não é limitado por nossas origens ou habilidades naturais. Ele escolhe aqueles que ele quer, capacitando-os com sua autoridade e graça para cumprir a sua vontade e os planos de Deus. Então, podemos pensar e chegar aqui a algumas conclusões a respeito da passagem de Mateus 10, 1 a 4, que nos lembra do chamado de Jesus para o ministério e da diversidade dos discípulos, apóstolos, escolhidos para servi-lo. Assim como os 12 apóstolos foram chamados e enviados por Jesus, também nós somos chamados a seguir e servir ao nosso Senhor em todas as áreas da vida. Que eu e você possamos reconhecer e aceitar o chamado de Jesus para o ministério, confiando em sua autoridade e graça para capacitar a cada um de nós a cumprir a sua vontade. Que possamos responder ao chamado de Jesus com fé, dedicação, muito empenho, sempre dispostos a servir ao seu reino com nossos dons e talentos, independentemente de nossas origens ou habilidades naturais. Que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho e manifestar seu poder transformador em um mundo que tanto precisa e carece. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe a cumprir de tal maneira que sejamos capazes de cumprir o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Um abraço do PH, até mais. Tchau, tchau.